Fala pessoal, retornando aqui para o curso introdutório de filosofia, lembrando que essas aulas estão destinadas aos meus alunos do ensino público do Rio Grande do Norte, então para quem está entrando e que eventualmente está seguindo aí as nossas lives ou atividades paralelas desse canal, pode se surpreender ou achar estranho, mas não interfere em nada, beleza? Como estou tendo aqui um problema de logística, não estou podendo reservar, né, bloquear essas atividades exclusivamente para esses alunos, então fica à disposição aí para quem tiver interesse. Então, assim, começamos a discutir nas aulas passadas o significado do conceito de mito. Mito, basicamente, é a palavra que designa a primeira forma de conhecimento dos nossos antepassados, o conhecimento pré-filosófico. Vou falar assim para que a coisa fique bem clara. Não é apenas isso, mas é pré-filosófico no sentido conceitual, porque de fato a filosofia ela vai suceder o mito em resolução de continuidade, em termos metodológicos e assim sucessivamente. Então a filosofia vai se diferenciar do mito de diversas maneiras. Isso não significa dizer que um mito seja um conhecimento ultrapassado, sem sentido, excessivamente místico e que não tenha qualquer aporte racional, etc. Não é isso que está em questão. Não é simplesmente uma questão de fé e razão, mas muito mais uma questão de processo de desenvolvimento epistemológico. Sendo assim, mito e filosofia, ou o conhecimento mítico-religioso e o conhecimento filosófico-científico, como eu gosto mais de intitular, eles se relacionaram durante um tempo, se desenvolveram, se separaram, mas sempre mantiveram aí uma relação de continuidade. E isso também não implica dizer que o mito seja um conhecimento passado e que não tenha qualquer apelo na realidade. Muito pelo contrário. A gente já viu na aula passada, vou diminuir a minha cabeça aqui para a gente voltar a essa discussão. Já vimos na aula passada que, deixa lá aqui, pronto, que o conhecimento mítico ele pode ser analisado primeiramente pelo mais óbvio, a mitologia clássica, os mitos das tradições mitológicas clássicas. Lembrando que entre mito e mitologia o que a gente tem é a relação entre o conceito, a narrativa propriamente dita, e um estudo científico que vai aglomerar, reunir e mapear todos os mitos de uma determinada tradição, beleza? E os mitos também podem ser identificados nas lendas e no folclore de uma determinada nação, beleza? Mas até certo ponto, até porque quando a gente fala folclore, estamos nos referindo aí a uma diversidade de manifestações artísticas que não se resume apenas às lendas, a essas histórias tradicionais que lembram os mitos, mas não são a mesma coisa, beleza? Então assim, as lendas e o folclore nacional, aquelas narrativas clássicas das diversas nações, sociedades que nós conhecemos, é o exemplo maior do Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Boitatá, que são figuras muito conhecidas no nosso folclore brasileiro, são mitos? Não necessariamente, mas tem um peso, tem um apelo mítico, metafórico, justificativa daquelas coisas que a gente não entende, etc. Então, assim, mas não são mitos no sentido rigoroso da palavra, mas podem ser identificados, beleza? Olha só, mais uma vez, alguns aspectos das religiões também podem ser analisados segundo o conceito de mito. Já falamos sobre isso nas aulas passadas, especialmente as religiões monoteístas, que muitas vezes nós não identificamos a princípio a presença dos mitos, conseguimos sim identificar, pontuar o valor, o papel que os mitos têm nessas doutrinas. Como eu já falei, quando a gente vai destacar aqui, por exemplo, a nossa tradição cristã, nós temos o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é um livro claramente mítico, um peso, um apelo mítico. Nem por isso passa a ser mentira, porque mito não pode ser resumido a mentira. Mais uma vez, os super-heróis. Exatamente, gente, os super-heróis. Como assim os super-heróis? Isso porque os heróis tradicionais, os mitos antigos, eles têm o mesmo papel que os nossos heróis das histórias em quadrinhos têm na nossa sociedade. Muito legal isso. É muito legal você ver esse vínculo, essa afinidade histórico-cultural entre o papel que o herói tinha nessas histórias como um referencial de moralidade, de ética, de conduta, de justiça, e os nossos heróis, super-heróis em quadrinhos. E, por último, os nossos ideais de vida. Vamos analisar de um em um. Aí, rapaz, olha só. Primeiro ponto, nós temos aí
A mitologia clássica. Já discutimos pra caramba isso, não precisa nem entrar. A mitologia clássica é o exemplo mais óbvio de da presença dos mitos no nosso dia a dia. Mas além disso, olha só, o folclore nacional, livros religiosos, mesmo os monoteístas têm também a presença de mitos, e em última instância, olha só, nossos super-heróis. Com certeza, gente. Todas as vezes que eu estou discutindo, por exemplo, mitologia grega com meus alunos, a primeira coisa que o pessoal fala, ou lembra, ou consegue lembrar, é o quê? God of War. Porque é uma das nossas referências mais atuais. A minha geração, a grande referência de acesso à cultura grega, por exemplo, era o filmezinho da Disney, Hércules. Depois veio uma animação chamada O Jovem Hércules, que existia também ali. Mas é isso, né? Você vai ver ali que Kratos, na narrativa God of War, ele é um super-herói, ou melhor, ele é um anti-herói, e ele está não só dentro de um contexto mitológico, ó, vamos mudar aqui, um contexto mitológico clássico, mas sobretudo ele é uma figura inventada para representar certos valores. Exatamente. Parece absurdo, né? Eu dizer que Kratos ele representa certos valores e moralidade, mas ele representa. Kratos é a expressão do sentimento de revolta contra aquela imoralidade, aqueles pecados que os deuses gregos representariam dentro daquela narrativa. É muito importante que se pontue isso. Então, assim, Kratos, eu vou falar aqui Kratos, que seja, né? Kratos ou Kratos, ele não é um personagem factual, histórico das narrativas tradicionais mitológicas, mas ele é inventado dentro de uma tradição de escrita, de desenvolvimento literário. Os games são hoje em dia considerados mídias literárias, né, expressões literárias, tal qual o Batman, tal qual o Superman, tal qual qualquer super-herói, que representa essa discussão, muitas vezes tensa, entre moralidade e imoralidade, ética, antiética, justiça e injustiça. Então, assim, parece absurdo falar que Kratos é uma figura de que nos tensiona, que leva a atenção, a discussão sobre a moralidade como qualquer figura heróica. Mas a verdade é que é isso mesmo. É como uma figura do justiceiro, que é problemática, muitas vezes é utilizada da pior maneira possível para justificar certos tipos de conduta. Ainda assim, é um personagem com um peso mítico destinado a justificar ou refletir sobre certa moralidade, certa conduta, etc. Então é isso, os super-heróis são a presença, são uma expressão mais enfática dos mitos nos nossos dias. A presença mais destacável e a ponte mais objetiva que podemos fazer com a nossa cultura, porque quando a gente assiste um filme como Vingadores e vê personagens como o Homem de Ferro, o Capitão América, os X-Men, os filmes da DC, que eu gosto pra caramba, né? Eu sou fanboy da DC total. Então o que vai acontecer? Esses personagens, eles estão ali vendendo certa moralidade tal qual os heróis da mitologia grega. Tal qual Aquiles na Ilíada, o Odisseu na Odisseia. Então eles são figuras educativas. É por isso que os super-heróis, eles são, em geral, retratados como sendo símbolos da moralidade. Por quê? Figuras como o Justiceiro ou outros tantos anti-heróis, eles podem sim e eles acabam justificando e influenciando certas práticas condenáveis moralmente. Beleza? Não é modo de falar. Inclusive, essa discussão está muito em voga agora. E já foi retratada nos quadrinhos mais recentes do Justiceiro. Porque nós temos figuras, às vezes figuras públicas, agentes do Estado, como policiais, utilizando fardas, né, com o justiceiro, como se ele fosse uma figura alinhada ao governo, quando é o contrário, né? O justiceiro está desalinhado totalmente com a nossa moralidade, com a noção de ética. Ele é um exemplo a não se seguir, por mais que a gente acabe simpatizando com ele ao longo das narrativas. Mas essa discussão vale um vídeo, um texto posterior. Por último, mas não menos importante, olha só, nossos ideais de vida. Poxa, professor, como assim nossos ideais de vida? Gente, palavras como o casamento, a felicidade, o amor, o destino, realização pessoal. Palavras como essas têm uma força e um apelo mítico
absurdo. Aí você me pergunta assim, poxa, professor, como assim apelo mítico? Cara, justamente porque são palavras que nos levam a agir de determinadas formas. Idealizar e lutar por certa vida. É por isso que são narrativas. Lembram que a gente falou aqui? Mito é igual a narrativa. Mito é isso. São narrativas que dão sentido às nossas vidas. Justificam certas práticas, de uma forma ou de outra. Então, palavras como família, amor, mãe, pai, amizade, são palavras com um peso, um apelo mítico muito forte. Então, palavras como amizade, família, mãe, pai, e assim tantas outras coisas, são palavras, ideias com apelo mítico fortíssimo. E você poderia me perguntar, poxa, professor, como assim? Palavras com apelo mítico. Gente, porque essas palavras têm muita força nas nossas vidas. Elas justificam nossas ações. Elas dão sentido às nossas práticas. Nós não conseguiríamos viver sem elas. Se eu te pedisse para pegar, sentir a amizade, o amor, ou o sentimento de maternidade, nós não conseguiríamos. Nós conseguimos pegar nas pessoas, na carne. Ou ver as ações empreendidas por essas pessoas, ou agir em empreender certas ações em nome dessas pessoas e assim sucessivamente. Mas essas palavras retratam sentimentos. Sentimentos que não são menos reais pelo fato de que não são materiais. Sentimentos que são expressões da nossa própria vontade de viver, justificando a cada dia nossa força de vontade, tudo aquilo que nós fazemos de bom em nome dos outros, e assim sucessivamente. Então é impossível dizer que o mito é mentira, justamente porque o mito ainda está presente como essa forma intuitiva de se pensar o mundo. Intuitivo significa isso, lembram? Estava lá no título do nosso primeiro slide. Intuitivo é conhecimento imediato. Então, quando uma mãe luta pelo seu filho, dá a vida pelo seu filho, a cada dia, empreendendo, trabalhando, esforçando-se, chegando em casa morta, de cansada, sem saber se tudo isso é ou não é em vão, o que a move é o amor. E esse amor não é menos real por não ser material, por não ser lógico, por não ser científico. É um amor real. Da mesma forma que uma pessoa que faz o bem em nome da fé, a fé não é material, não é científica, não é lógica, não é racional, mas não deixa de ser tão real quanto tantas outras coisas. E a mesma forma a amizade, o amor, o casamento, a família, são coisas, não são narrativas que guiam as nossas vidas e não são menos reais. O fato de que não são lógicas, racionais, científicas, etc. Existem estudos científicos sobre todas essas coisas, mas o fato é que essas coisas são narrativas, são coisas que justificam a nossa vida, beleza? E, portanto, são mitos. Mitos não no sentido tradicional, da mitologia, mas mitos, olha só, no sentido dos nossos ideais de vida, do nosso conhecimento intuitivo. São coisas que se ligam à mitologia clássica. Porque muito de tudo isso que nós pensamos e somos está na base, estava na mitologia clássica. Basta nos pensar na nossa concepção de amor. Ela é bastante cristã. É impossível. Até mesmo um ateu alinha-se à ideia, à moralidade cristã, porque ele aprendeu isso dentro de uma tradição cristã. Ele pode não ter fé, ele pode até romper com isso ao longo da sua vida, tendo consciência dessas práticas, desses valores e decidir romper com elas. Beleza? Mas ainda assim, não deixa de ser uma narrativa. Uma narrativa que justifica as nossas vidas. Tudo bem? Então, olha só. Por que mito? Por que mito? Olha só, gente. Rapidinho aqui. A realidade dos antigos, gente, é pura escuridão. O que é que significa isso, gente? A realidade dos antigos é pura escuridão. Gente, todas as vezes que nós falamos da relação entre escuridão e luminosidade, luz, ignorância e sapiência, estamos nos referindo a conceitos dualistas, ou seja, são conceitos que se complementam. Olha só,
Vocês devem estar vendo essas imagens aí. Né? De um lado você tem um pessoal fazendo um acampamento bonitinho, não é isso? E do outro você tem aqui uma cena clássica do Pica-Pau, mas que é muito legal essa cena, né? Né? Bem legal. Quem já assistiu Pica-Pau e viu essa cena vai lembrar na hora. O que é que acontece? Se você nunca acampou na vida, eu sempre indico, né? Isso é dos meus deveres de casa quando eu posso passar para o pessoal. É organizar um acampamento com seus amigos. Exato. Aí você vai dizer assim, professor, para quê? O que é que isso tem a ver com o mito? O fato, gente, é que o acampamento, essa experiência do acampamento, ela tem uma força, né, de sentimento, né? Ela tem um apelo mítico que é absurdo. Quando você está rodeado de escuridão, você se dá conta de como é que os mitos funcionam. Exatamente. Quando você está na escuridão, você se dá conta como é que um mito funciona. Você se dá conta da sua insignificância, da sua ignorância, do seu medo. E o mais interessante é que quando a gente está no escuro absoluto, no breu, a palavra breu, né, inclusive para o pessoal da velha guarda, significa justamente isso, é o escuro absoluto, você não vê nada. A sua mente, ela começa a gerar imagens. Ela começa, sabe, a produzir imagens das mais loucas e mais oníricas possíveis. E isso é uma das explicações do porquê existem mitos. É por isso que o tópico aqui se chama Por que mito? Como é que os mitos surgiram? Uma das explicações é isso. No passado as pessoas não tinham Google, gente. Não tinham celulares, não tinham internet, não tinham livros didáticos. O que é que vai acontecer? Estipula-se que essas pessoas tenham criado essas explicações para justificar suas vidas, para que não se sentissem como um pé de pano em meio à escuridão. Porque o medo ele nos paralisa. O medo e a ignorância paralisam as nossas ações e a gente não consegue mais fazer nada direito. Então, claro, baseando-se em certas experiências e tomando por base ali a justificação muitas vezes ficcional dessas experiências que eram reais, criavam-se mitos. Isso é uma das hipóteses. É uma hipótese muito forte. Para vocês que já assistiram um filmezinho clássico chamado Os Crudes, né? Podem escrever assim, Os Crudes. Também falha a memória, tem dois Os. Que é um filmezinho que retrata a história de homens da caverna. Então, assim, são os hominídeos do período pré-histórico. É uma família, é uma animação, é um filmezinho de comédia, um desenho animado, que fique claro, né? É de comédia, mas que retrata com perfeição como é que o mito funcionava. Temos ali uma família de homens das cavernas, e o que é que vai acontecer? Eles têm como base de sua sobrevivência um mito. E o mito significa justamente o quê? Não saiam no meio da noite. E o que é que o patriarca Crude, né, Crude é o nome da família, o que é que o patriarca dessa família faz? Ele faz justamente tampar, bloquear a passagem de sua caverna, de sua casa, com uma pedra imensa. Ele é muito forte. Mas todas as noites ele bloqueia a passagem da sua casa com uma pedra imensa e ninguém mais pode sair. E esse mito, essa narrativa, essa historinha não saia no meio da noite. Nunca, jamais. É um dogma. Guardem essa palavra na cabeça de vocês. O dogma significa uma verdade inquestionável. Ele é um dogma. O mito dizia isso, não saia. Ponto. Claro que existe uma complexidade ali nessa narrativa, mas o que acontece? Certo dia, numa determinada ocasião, que é uma das premissas do filme, os leva a sair da caverna. E claro, dá-se uma situação de perigo. Perigo eminente. Porque o mito, por mais tosco que aparente ser, não sair no meio da noite, para ele fazia sentido. Eles não tinham fogo. Eles não tinham luz. Quando eles saíam no meio da noite, era breu, era escuridão total. E o que acontecia com seus antepassados? Eles eram devorados. E é por isso que o patriarca Crude recebeu de seus antepassados, de seus ancestrais, a narrativa, baseada em experiências. Como eles não tinham fogo, eles não tinham luz, eles nem sabiam o que era fogo nesse momento, eles não saíam no meio da noite. E aqueles que não saíam, não morriam. Aqueles que saíam, morreram. Mas uma eventualidade o levou a sair
e não morrer, porque vai aparecer justamente um hominídeo pré-histórico, um Homo sapiens que já possuía o acesso à tecnologia do fogo. Mas é muito legal como os mitos e essa animaçãozinha retratam com perfeição a relação entre escuridão e fogo. Justamente porque a escuridão é um sinônimo objetivo da ignorância. Quando eu estou na escuridão, eu fico com medo e eu imagino coisas porque eu estou em estado de ignorância. Eu estou em um estado de perigo eminente. Mas quando eu tenho luz, acesso à luz, as coisas mudam. Eu tenho acesso a informações. Eu tenho acesso ao poder de atuar. É isso que está na base, provavelmente, dos mitos. Os mitos traduziam experiências dos povos antigos, dos antepassados, para as novas gerações, metaforicamente. Muitas vezes associando a escuridão a demônios, a luz a deuses. E essas narrativas, por mais ficcionais que aparentem ser, elas são a base para a vida de gerações inteiras. São a luz na escuridão. São a única forma de sapiência que eles possuíam nesse estado de ignorância. Perceberam porque os mitos não são mentira? Porque eles são tipos de verdade. Eles são formas de se relacionar com a verdade. Mas nós vamos entrar em maiores detalhes na próxima aula, beleza? Valeu, um abraço, qualquer coisinha, mandem as ordens.